Olá para todos, um grande momento de aprendizado com esse nosso encontro está se desenhando através das palestras que temos tido a oportunidade de realizar nesse nosso evento. A história do pensamento religioso sobre a Terra nos assevera que no início da formação dos conceitos que constituem a base do pensamento que estrutura as religiões no planeta, elas eram constituídas de verdades politeístas, ou seja, os Vedas, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, o pensamento dos diversos deuses que existiam na Grécia, também os deuses existentes em Roma, importados da Grécia Antiga, os do Egito, da Suméria, da Fenícia e de todos os outros lugares do planeta, eram deuses múltiplos. Então, nós vivíamos num ambiente politeísta. Mas havia um lugar do planeta, apenas um, aonde havia se implantado a ideia da existência de um único Deus. Esse lugar diferenciado é aquele onde hoje nós convencionamos chamar de Israel. Era a chamada Palestina Antiga. E no período de aproximadamente 1800 anos antes do nascimento de Jesus, nós temos a presença no planeta, conforme nos asseveram as obras religiosas dos próprios hebreus, a Torá, a presença de um homem chamado Abraão. Abraão teria saído das suas terras na Caldeia, hoje Iraque, e se deslocado da Caldeia na direção da Palestina, deixando sua família, vindo apenas com sua esposa, inspirado pela sugestão de um Deus que se apresentava como sendo o Deus único. É essa relação com Abraão, é esse contato dele com esse Deus que se apresentava como Deus único, que vai dar origem ao monoteísmo no mundo e às três religiões abrâmicas que nós conhecemos: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas três doutrinas, elas têm raízes nesse único homem, que a partir da sua descendência foi capaz de formar esses três braços religiosos tão significativos na história da humanidade. Segundo aquilo que conta a história do povo hebreu, Abraão viveu durante muitos anos sem nunca ter filhos. E quando ele estava, segundo o texto bíblico, com aproximadamente 100 anos, é quando ele recebe a notícia de que ele iria ter o seu primeiro filho com a sua esposa. Ele já tinha tido um filho antes com a sua escrava, Agar, que era Ismael. Já estava com 13 anos. E ele, então, é chamado pelos espíritos que se comunicam com ele e diz que é em função do nascimento desse filho que vai legar a ele uma descendência enorme, tão numerosa como as estrelas do céu. Então, Abraão faz um pacto com Deus, que os judeus chamam de Brit Milá, aliança da palavra. É uma aliança feita, uma promessa que é feita pela fala. O Brit Milá é o compromisso de que todos os homens que nasceriam descendentes de Abraão teriam que se circuncidar. Ou seja, eles, para serem reconhecidos como legítimos descendentes dessa linhagem, teriam que fazer uma cirurgia em si próprios, que, comparada com os nossos tempos de hoje, seria a chamada fimose. Então, a circuncisão nada mais é do que a retirada do prepúcio. E Abraão, então, naquela idade, faz a sua circuncisão, circuncida seu filho Ismael, que já estava com 13 anos, e a partir daí, todos os descendentes de Abraão seguiriam essa tradição da circuncisão. Todos os judeus da face da terra, desde o momento em que Abraão faz a Brit Milá com Deus, passariam a ser circuncidados. Gerações e mais gerações iriam atravessar, desde 1800 anos antes do nascimento de Jesus, até os dias de hoje, a circuncisão continua sendo uma prática inamovível dentro do povo judaico. Reis, profetas, soberanos e escravos, todos aqueles que, de dentro da leitura do que seja,
a visão apresentada por Abraão eram homens circuncidados. Moisés, que é 1.300 anos antes de Jesus, e todos aqueles que saíram do Egito, homens e que eram hebreus, eram todos circuncidados. As 12 tribos de Israel, todas circuncidadas. Todo o grande fenômeno de história do povo de Israel, todos eram circuncidados. Os sacerdotes do templo, toda a dinâmica que a sociedade de Israel vivia, todos circuncidados. A tradição vem se espalhando pelo tempo até chegar ao período do nascimento de Jesus. Não é difícil encontrar um momento em que o evangelista Lucas nos conta que Jesus teria sido apresentado ao templo logo após o seu nascimento. Essa apresentação de Jesus ao templo de Jerusalém nada mais é do que o momento da sua circuncisão. Atualmente, dentro do rito judaico, a circuncisão acontece ao 8º dia de nascimento. Essa cerimônia, ela se dá exatamente numa circunstância em que o nome da criança vai ser dito. Ninguém sabe ainda, é um segredo, qual o nome que a criança vai ter. É na hora da circuncisão que você dá o nome a esse menino. Ele é levado numa almofada pela mãe, que vai atravessando a cena com a criança na almofada e entrega para aquele que vai realizar a circuncisão. E então o pai, assim que a circuncisão é feita, ele diz: o nome do menino será tal. E aí revela-se o nome daquele que está sendo circuncidado. É uma cerimônia muito importante. E ao longo da história de Israel, com todas as dificuldades que o povo viveu, essa foi uma cultura que resistiu ao tempo, aos séculos e até aos milênios. Mas existe um evento bastante curioso dentro disso. Conta a tradição judaica, isso não está no texto bíblico, mas conta a tradição judaica, que 900 anos antes do nascimento de Jesus, apareceu um homem singular, de uma mediunidade extraordinária, de uma força espiritual muito grande, um líder espiritual do povo hebreu, que questionou se os judeus iriam ou não continuar realizando a circuncisão em função do quanto isso representava em termos de trauma, do corte, do sangue. E esse homem teria dito que os judeus, com o tempo, abandonariam a circuncisão. Esse homem se chama Elias, o profeta Elias. Rezam as tradições judaicas que ele teria alegado que, com o tempo, os judeus abandonariam isso, que isso não seria mais utilizado, era muito traumático, o povo abandonaria isso com o tempo. Ele não acreditava que isso fosse resistir. Exatamente por essa posição do profeta Elias, atualmente hoje, as circuncisões continuam acontecendo dentro do povo hebreu, do povo judeu, e quando a cerimônia é feita, há uma cadeira que é colocada vazia, de frente para o local onde a circuncisão vai acontecer. Ninguém pode sentar nessa cadeira. Quando se organiza a cerimônia da circuncisão, essa cadeira é posta de forma que quem sentasse nela ficaria de frente para o ato da circuncisão em si. O nome dessa cadeira chama-se Cadeira de Elias. E por que ela se chama Cadeira de Elias? Porque em todas as cerimônias de Brit Milá, ou seja, de circuncisão, o seu nome é lembrado e ele é chamado para assistir à circuncisão, para provar a ele que o povo não esqueceu a promessa que Abraão fez ao seu Deus. Que o povo de Israel continua até os dias de hoje firme no propósito de considerar a circuncisão um elemento fundamental para a identificação do povo judeu com as suas tradições, com as suas crenças e na sua conexão com Deus. Quando os judeus querem se referir a um povo
que não possuem uma conexão direta com o Criador, o texto bíblico chama esses povos de os incircuncisos, ou seja, aqueles que não receberam a circuncisão são considerados como que aqueles que não possuem o pacto com Deus. A circuncisão, na raiz da cultura judaica, significa o traço indelével da conexão do judeu com as promessas de Abraão. É como se aquilo representasse, dentro de cada um, a certeza de que as suas conexões com o Criador estão estabelecidas através da circuncisão. É isso que representa a circuncisão para os judeus. É essa a relevância que essa experiência traz para o povo que recebeu a mensagem de Jesus em primeira instância. Jesus, quando constituiu, portanto, o seu ministério, além de ser ele um judeu e, portanto, circuncidado, formou seu colégio apostólico de 12 judeus. Ora, se todos eles eram judeus, tanto Jesus como seus 12 apóstolos, todos eram também circuncidados. Não havia ninguém no círculo mais próximo do Cristo que não tivesse vivido a experiência da circuncisão e que, evidentemente, não tivesse a leitura da circuncisão como a marca da conexão do homem com o seu Criador. E foi assim que a cultura judaica ficou muito próxima da cultura cristã. Havia uma relação muito estreita entre os conceitos do Antigo Testamento com aquilo que estava sendo apresentado na mensagem cristã. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, existem diversas referências de Mateus às Escrituras antigas. Ele é o evangelista que mais costura o Velho com o Novo Testamento. É nele que se encontram as frases do tipo, para que se cumprisse as Escrituras. E ele fez isso para que se cumprisse a Escritura tal. Ele fez aquilo para que se cumprisse o que o profeta fulano havia dito. Essa amarração do Velho com o Novo era a comprovação específica de sendo Jesus o Messias, tudo aquilo que os profetas haviam trazido de informação, além das leituras sobre a chegada do Messias sobre o planeta, também eram verdadeiras. Então, conectava-se de maneira muito forte o Antigo com o Novo, a história do Velho com a história do Novo Testamento. E, à medida que o cristianismo vai se desenvolvendo, que o Cristo vai pregando a sua mensagem, você vai percebendo uma extensão dos conceitos judaicos permeando os conceitos cristãos. Quando Jesus cura o cego de Jericó, o cego de Jericó diz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele chamar Jesus de filho de Davi é uma frase extremamente importante para os judeus. Significava que as conexões do velho com o novo estavam estabelecidas. Davi, o rei mais extraordinário que Israel já teve, e de quem, segundo as profecias, viria o Messias, viria da sua linhagem, da sua dinastia. Se Davi sentou no trono e se sua dinastia não tivesse sido deposta, um de seus descendentes seria o ocupante do trono de Israel. Ao dizer que Jesus era o filho de Davi, estava se dizendo, este é o que é o rei de Israel deposto do seu trono. Havia, portanto, dentro do povo judeu, uma certeza muito grande de que as suas verdades religiosas não poderiam ser alteradas. Para se ter uma ideia da força que a cultura judaica possui, os judeus são o único povo, o único povo antigo que mantém até hoje a sua religião, a sua cultura, a sua língua e o seu alfabeto. Todos, sem exceção, todos os povos antigos perderam ou seu alfabeto, ou sua cultura, ou sua religião, ou a sua língua. Olha os egípcios. Vejam se eles falam egípcio antigo, se escrevem com hieróglifos, se cultuam seus deuses. Os romanos, os gregos,
todos perderam os seus valores, mas os judeus conseguiram preservar ao longo dos séculos e dos milênios as suas verdades. Então, conseguir mexer numa pecinha que constitui a base do pensamento judaico é uma tarefa bastante difícil, em função da cristalização das ideias e das convicções absolutas que eles possuem sobre os seus conceitos de maneira mais objetiva. Então, quando Jesus constrói o seu colégio formado por judeus, todos esses homens, eles estão forjados dentro de uma cultura muito semelhante, com relação às ideias do que é o certo, o que é o errado, como que a vida deve acontecer, o que a gente deve fazer, como é a relação nossa na conexão com o Criador. Eles só conhecem uma verdade, a verdade judaica. E como o judaísmo se considera como sendo o detentor da verdade absoluta, por ser o povo escolhido para trazer o monoteísmo, ele desconsidera as verdades religiosas apresentadas pelos outros povos. Então, seus conceitos religiosos precisam ser mantidos. Jesus, portanto, faz a sua pregação para esse grupo de homens, judeus, galileus, e depois da sua partida, sua doutrina é entregue às mãos daqueles 11 homens que ficaram como herdeiros da mensagem que ele havia deixado. Logo depois, o colégio apostólico é recomposto com a entrada de Matias para fazer parte do conjunto dos 12, em virtude do suicídio de Judas. E a partir daí, caberia aos cristãos, agora os discípulos de Jesus, definir as rotas, os rumos que o cristianismo deveria seguir. Logo, novos nomes surgiriam dentro do cristianismo, elementos de uma grande sabedoria iriam se converter ao cristianismo, trazendo suas luzes, seus entendimentos, sua forma de perceber a lei de Deus. A obra Paulo e Estevão nos destaca a figura de Estevão, que, embora sendo judeu, possuía uma leitura do judaísmo muito doce. E logo que ele se insere nas hostes do cristianismo, traz uma leitura extraordinária de amor, de intensidade, que incomoda a figura de Saulo de Tarso, que, visitando a casa do caminho, começa a se incomodar com a superioridade espiritual daquele pregador que, em princípio, não poderia excedê-lo, uma vez que Saulo, que era discípulo de Gamaliel, havia sido formado por um dos maiores judeus de todos os tempos, Hillel, o grande rabino judeu do século III, século II antes do Cristo, e que tinha uma visão transcendente da vida, avô de Gamaliel, e que era o mestre de Saulo de Tarso. Saulo tinha tido uma instrução primorosa das mãos de Gamaliel, que vinha dentro da tradição judaica, aprendendo todos os valores da lei de Moisés. E ver aquele homem, Estevão, sem conhecimento nenhum, apresentando suas ideias, era muito triste. Então, o que faz Saulo depois de sua segunda visita desconfortável à mansão do caminho? Decide determinar que aqueles que estavam ali eram muito perigosos para o judaísmo e determina sanções sobre os líderes daquela igreja. Determina que Pedro, o apóstolo, seja preso. João, o chamado João Evangelista, é degradado para fora de Israel, porque era muito jovem, então não tinha muita lucidez para ser punido, expulsa de Israel. E Estevão, como era o pregador, o inteligente e, segundo Saulo de Tarso, o mais perigoso dentre todos eles, é condenado à morte por apedrejamento. Mas eles não eram os únicos que estavam dentro da casa do caminho. Havia um outro que também ali estava, chamado Tiago. Que Tiago era esse? Havia 2 Tiagos dentro do colégio apostólico dos 12.
Um dos Tiagos era Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que era conhecido como Tiago Maior. E havia um segundo Tiago, Tiago, filho de Alfeu, que era chamado de Tiago Menor. O Tiago que estava lá dentro era Tiago Menor, não era o irmão de João. João vai embora para Pátimos, para a Grécia, ele é degradado para a Grécia, enquanto que Tiago Menor, que não é o seu irmão, não sofre nenhuma sanção. Ele não é penalizado por Saulo de Tarso quando adentra a casa do caminho para tentar punir aqueles que estavam, digamos assim, pregando uma doutrina diferente do judaísmo. Qual o motivo que fez com que Tiago Menor não fosse alcançado pela mão de ferro do templo de Jerusalém? É porque Tiago foi encontrado orando as tradições judaicas. Ele estava dentro da casa do caminho, exercendo uma prática ritualística judaica. Então, Saulo o poupa das punições e leva apenas os outros para o processo de castigo. Essa experiência de Tiago, de perceber que ele ter essa conexão mais estreita com o judaísmo, essa tentativa de permanecer mais próximo daquilo que o judaísmo apresentava, é visto por ele como um grande trunfo. Então essa é a forma de nós convivermos sem gerarmos confusão. Ele então vai, a partir dessa experiência, fazer um deslocamento psicológico, levando a sua visão para que ele permanecesse muito ligado aos conceitos judaicos. Na leitura de Tiago, de uma maneira mais rasa, mais rápida, Tiago tinha como concepção que o cristianismo ele era mais uma corrente do judaísmo. Não haviam os saduceus, não havia os fariseus, não havia os essênios. Pois é, para Tiago, o cristianismo iria se implantar como sendo mais uma perna dentro desse judaísmo. O que significa isso na prática? Você continua indo ao templo, guardando o Shabat, fazendo todos os ritos judaicos, todas as ritualísticas que o judaísmo possui. Você continua com uma única diferença. O Messias já veio. A diferença é essa. Mas tudo igual. Maneira de se vestir, maneira de orar, as rezas, as reverências ao passado, a frequência da sinagoga. Só que no meu fórum íntimo, o Messias já veio. Dentro dessa concepção, ele vai elaborar a sua leitura do que seja o cristianismo. E Pedro, o apóstolo, era um homem menos conectado com essas ideias. Apesar de ter sido preso por Saulo de Tarso, conta o texto bíblico e a obra Paulo e Estevão, que os espíritos adormecem todos os que estavam tomando conta da cadeia, abrem os grilhões que o prendiam e ele sai por entre os soldados dormindo e vai embora. Então, ele, na verdade, não é alcançado pela penalidade e volta para ocupar a sua função de liderança dentro da Casa do Caminho. E como ele era considerado uma referência de liderança entre os outros discípulos, entre os apóstolos, ele acaba tendo que ter a necessidade de se posicionar sobre essas coisas. E vai acontecer um fenômeno muito curioso. Aquele Saulo de Tarso que persegue os cristãos acaba se convertendo ao cristianismo pouco tempo depois, numa visão que tem na Estrada de Damasco, já vista por nós aqui desde o primeiro dia. Então, essa transformação de Saulo em Paulo vai trazer para dentro do cristianismo um homem muito inteligente, muito capaz e muito estudioso de judaísmo. Esse homem extraordinário poderia ter sido o grande defensor da ideia da conexão do judaísmo com o espiritismo, mas, surpreendentemente, ele vai fazer o movimento contrário, entendendo que é necessário que o cristianismo se aparte do judaísmo para que ele possa crescer. Pedro ficava confuso sobre o que fazer, como que ele iria realizar com relação a isso, será justo ou não o cristianismo ser um braço do judaísmo ou não. Ele tinha muitas questões sobre isso.
No livro Atos dos Apóstolos, o capítulo 9 narra a conversão de Saulo e o capítulo 10 narra um fenômeno bastante curioso. Pedro, o apóstolo, tem uma visão em que um homem chamado Cornélios, que não era judeu, era um gentil, ou seja, não era um circunciso, era um incircunciso, era um que não tinha conexão com Deus. Ele se oferece para ser cristão e Pedro fica em dúvida se poderia ou não transformar cristãos aqueles que nem eram circuncidados. Como é que ia ser, meu Deus? E aí ele tem uma visão de um lençol cheio de comidas impuras e o lençol desce com a comida e diz: Pedro, pode comer delas, não tem por que mais ter medo dessa comida. E ele faz a leitura correta. Diz: então isso significa que se eu posso comer o que era proibido para os judeus, então é porque eu não preciso mais seguir as regras judaicas. Se eu não preciso mais seguir as regras judaicas, significa que eu, como cristão, não sou mais um judeu. Então, eu posso admitir Cornélio como sendo um cristão. E desse capítulo 10 surge a sinalização de que você poderia, sim, transformar não-judeus em cristãos. É uma novidade, porque até então achava-se que esse estava reservado apenas aos circuncisos, apenas aos judeus. E aí, Pedro, em função dessa leitura, começa a fazer uma revisão das suas ideias e a se aproximar progressivamente dos que eram chamados de gentios. Gentil com O, não é gentil com L, gentil com O, ou seja, não judeu. Aí, pelo outro lado, Saulo de Tarso, convertido em Paulo de Tarso, ajudando Barnabé nos trabalhos de divulgação do cristianismo, começa a tomar a frente do trabalho e fazer a divulgação para não-judeus. E nesse propósito de divulgar para não-judeus, a circuncisão começa a se impor como um elemento forte dentro dessa história. Afinal de contas, deveríamos ou não admitir a circuncisão como sendo uma verdade cristã? Paulo, percebendo o crescimento dessa mensagem em outras culturas que não possuíam os conceitos judaicos, percebe que se tivesse que impor a circuncisão, ela se tornaria inócua do ponto de vista de conexão com Deus e, ao mesmo tempo, seria um freio para a divulgação da ideia. Isso não é o mais importante. O mais importante, como diz Paulo nas suas cartas, é circuncidar o coração, que está na carta aos Hebreus. Circuncidai os vossos corações, ou seja, fazei a marca da aliança nos vossos corações. Não precisa ser no corpo, no sentido físico, mas na alma, o coração no sentido de alma. Então, Paulo se convence de tudo isso. Quando ele volta a Jerusalém, ele já encontra uma situação bastante inflamada. Tiago está convencido de que o cristianismo é um braço do judaísmo. Paulo está convencido de que o cristianismo não é um braço do judaísmo. Ele tem feito muitos discípulos fervorosos que absorvem a mensagem cristã de maneira extraordinária e não são judeus, não têm conexão com o Velho Testamento, não são circuncidados. E que essa é a grande verdade. Não precisava do ritual da circuncisão. As loucuras do mundo lá de fora não precisavam entrar na cultura judaica. Mas Tiago se coloca de maneira bastante resistente, até quase que rompendo com Paulo, como se quisesse criar dois cristianismos. Um cristianismo de Tiago, voltado para os aspectos da circuncisão e do judaísmo, e um cristianismo paulino, um cristianismo mais focado na questão da transformação íntima, da vivência da verdade, no sentido do bem, da conexão com o Cristo, sem a necessidade dos aspectos da circuncisão. Pedro é colocado no meio de tudo isso. E Paulo faz algumas incursões bastante duras em cima de Pedro. Na carta aos Gálatas, no capítulo 2, você vai encontrar um trecho onde Paulo publicamente questiona a postura de Pedro, dizendo: ele, Pedro, já estava comendo com os gentios, sentando com os gentios na mesa, aceitando os gentios de maneira tranquila. Mas foi só de repente o grupo de Tiago chegar de volta na igreja
que ele acabou se distanciando. Hoje ele não está mais sentando com os gentios na mesma mesa, está se afastando progressivamente. E isso não está certo. E eu sentei com ele e eu conversei com ele. E aí está a beleza do texto. Ele não está fazendo uma fofoca, aquilo que em judaísmo chama-se lashon hará, falar mal do outro. Não é uma lashon hará. Ele conversou com Pedro face a face. Ele está contando do diálogo que ele teve com Pedro, porque antes de colocar isso na carta aos Gálatas, ele tem uma conversa com Pedro. Ele vai à igreja de Jerusalém e encontra um deslocamento da igreja na direção do judaísmo. E ele chama a atenção de Pedro: não faça isso. Se você fizer isso, você vai criar um braço do judaísmo a mais. E nós não conseguiremos ter liberdade. A doutrina do Cristo ela é muito diferente do judaísmo. Nós não temos mais os rituais, os paramentos, as liturgias, todas as questões que o judaísmo possui. Nós estamos libertos disso. O Cristo é a libertação das nossas almas. Nós não devemos nos vincular de maneira tão significativa ao Templo de Jerusalém, que vai querer comandar o movimento. Sejamos livres, libertos. E ele tem uma conversa com Tiago, eles têm que sentar os três e encontrar um ponto de equilíbrio, e a partir das ponderações de Pedro, posto entre essas duas posições que parecem pequenas, mas são muito significativas, porque o pender da balança na direção de Tiago significaria que o cristianismo não sairia de Jerusalém. Se pendesse a balança para a circuncisão, talvez o cristianismo tivesse desaparecido, porque ele não teria vingado ao longo do tempo. Onde estão os saduceus? Cadê os fariseus? Cadê os essênios? Essas correntes desapareceram. Se o cristianismo tivesse se aliançado por dentro do judaísmo, talvez nós hoje só o conhecêssemos na história pelo nome, mas ele não fosse uma doutrina que teria sobrevivido. O que fez com que ela efetivamente tivesse força e vida foi o desatrelar dessa conexão com o judaísmo e tornar-se uma doutrina absolutamente independente. Então, nesse diálogo que acontece entre Pedro, tentando mediar Tiago e Paulo na igreja de Jerusalém, Emmanuel na obra Paulo e Estevão mostra as ponderações que Pedro vai fazendo de parte a parte, na tentativa de encontrar um caminho de sabedoria, tentando uma reaproximação dos dois, no sentido de que eles não rompessem para criar duas doutrinas distintas. Paulo, na discussão, na conversa, nos argumentos que utiliza, acaba sendo vencedor dentro desse debate. Tiago não fica muito satisfeito com isso, mas acaba não rompendo, mas a ideia de Paulo acaba se tornando a ideia predominante, o que foi bom para a divulgação do cristianismo, de tal sorte que nós conseguimos, assim, criar uma doutrina bastante independente, mas não tanto, porque o cristianismo usa muito a mensagem do Velho Testamento como se elas fossem uma só. Observe que a Bíblia, ela junta a Bíblia judaica com a Bíblia cristã. Se o cristianismo fosse realmente independente, a gente não estaria utilizando os conceitos do Velho. Mas Paulo conseguiu dar a dimensão mais exata, ou seja, a gente se inspira nos conceitos do judaísmo, nas ideias que o judaísmo tem, sem utilizar a ritualística judaica. Quando vem para a ritualística, a gente diz, não, daqui para frente é outra história. Mas os conceitos de Abraão, Isaac, Jacó, veja que o cristianismo em si, o cristianismo mesmo, ele não tem uma tese teogônica. Se você perguntar ao cristianismo puro como foi que o mundo surgiu, não tem. O Novo Testamento não fala do surgimento do mundo. Toda religião tem como é que o mundo surgiu. O cristianismo não possui, porque o cristianismo vai se servir dos conceitos judaicos. Então, ele vai buscar Adão, Eva, paraíso, Éden, essa coisa toda não é do novo, isso é do velho. Eles vão herdar uma parte dos conceitos judaicos para compor as verdades cristãs. Mas toda a ritualística judaica fica para trás. O Shabat, as leis mosaicas que estão contidas na Torá,
elas ficam todas encostadinhas, apenas os 10 mandamentos são puxados, a alimentação, tudo que era tido como verdade para os judeus, como sendo uma orientação divina, perde a sua significância a partir do momento em que Paulo oferece um cristianismo desatrelado do judaísmo, mas vinculado aos conceitos das ideias de família, de relação, de vivência que estão encontradas dentro do Antigo Testamento. Por esse motivo, a gente percebe a importância de nós guardarmos a nossa lucidez nos nossos momentos de conflito, de crise, que são bastante naturais em todos os movimentos religiosos do mundo. O fato de ter existido essa crise dentro do cristianismo não significa dizer que hoje tudo esteja pacificado e que não haja momentos de questionamento e de decisões que precisam ser tomados para manter a coerência com o movimento. Hoje, por exemplo, nos tempos atuais em que nós vivemos, com as circunstâncias que nos envolvem no que diz respeito ao mundo moderno que nós estamos atravessando, hoje o nosso movimento espírita vive uma circunstância muito significativa dentro da sua história. Nós estamos vivendo pela primeira vez na história do Espiritismo um momento de pressão para que as questões político-partidárias adentrem a casa espírita. E isso é um risco muito perigoso, porque a Igreja Católica já fez isso no passado e não resultou em boas conclusões. A partir do momento em que houve uma aliança entre o poder espiritual e as verdades do poder humano, nós tivemos um processo de degradação significativa do cristianismo. Hoje, dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, observa-se algumas pessoas puxando a corda para um lado e outros puxando a corda para o outro, como se quisessem que o movimento espírita se definisse de maneira ideológica em relação a partidos políticos. É lógico que a política, enquanto ciência, a arte de administrar os povos, ela não é um assunto proibido. A política no sentido da ciência. Mas a política partidária nunca deve fazer parte das nossas discussões. Porque o espiritismo, ele nunca será esquerda e nunca será direita, porque ele não vem dos lados, ele vem de cima. E por esse motivo, no dia que nós tivermos discussões alinhadas com as ideias que defendem o aborto e a interrupção da vida durante a gestação, o espiritismo nunca se fará presente em manifestações desse tipo, que acaba sendo uma pauta muito reivindicada pelos movimentos ligados à esquerda. E, ao mesmo tempo, o espiritismo nunca sairá nas ruas para defender a pena de morte, o armamento, porque nós nunca estamos ligados à questão da pena de morte. O espiritismo será sempre favorável à vida e, portanto, ele nunca vai se aliançar com nenhuma dessas práticas. Aqueles que às vezes querem dizer, sim, mas diante disso, qual é a posição do espiritismo independente de aborto e pena de morte? Ele é ou não é de esquerda? Ele é ou não é de direita? O espiritismo, ele é uma doutrina que defende o amor. Então, independente de você ser esquerda ou direita, se você levanta a bandeira para agredir alguém, para violentar a honra de alguém, você estaria errado e, portanto, distante da mensagem cristã. Então, ele não está nem à esquerda e nem está à direita, ele está com aqueles que amam. É por isso que as mensagens político-partidárias não devem entrar na casa espírita, principalmente ocupar espaço na tribuna espírita. Não é esse o nosso papel. Não é essa a função do espiritismo no mundo, fazer predileções entre pessoas. A nossa única liderança religiosa no nosso meio espírita é Jesus. Nós não temos nenhum outro líder, não temos nenhuma pessoa que possa ser colocada na condição de ser a nossa referência. Apenas o Cristo, apresentado na questão 625 de O Livro dos Espíritos como o modelo e guia da humanidade, é a nossa referência. Então, o movimento espírita precisa se manter indene de todas as possíveis ameaças de fazer com que adentre
os seus ambientes de estudo, de debate, de discussão, as questões referentes aos aspectos ligados à política partidária. Mas os espíritas, as pessoas, os indivíduos, e não o espiritismo, não estou mais falando do movimento espírita, mas as pessoas, elas são livres para escolherem a predileção política que elas quiserem. Qualquer espírita pode ser da corrente política que bem entender, de esquerda, de direita, de centro, disso, daquilo, do que quiser. Pode fazer o que quiser, porque nós somos livres e não pode existir patrulhamento ideológico dentro do movimento espírita contra aqueles que se dizem de uma determinada corrente política e de outra, assim como não existe de time de futebol. Você não vai ter dentro do movimento espírita predileções por time de futebol. Não tem. O movimento espírita é neutro. Não vai ficar com bandeira de time, nem escudo de time do lado de fora. E ninguém vai ficar tomando conta. Ah, mas fulano é do time tal, do time tal. Ele pode ser do time que ele quiser. A mesma coisa acontece com relação à política. Uma única questão é que se coloca para as nossas predileções políticas. É que nós façamos todo o esforço para levar o espiritismo para a política, mas nunca trazer a política para dentro do espiritismo. Levar o espiritismo para a política não é tentar converter as pessoas às verdades espíritas, mas é agir no mundo político com conhecimento espiritual, com reflexões espirituais, evitando agressões, violências, rachas, brigas, usando a verdade do evangelho como a referência maior para os nossos dias que estamos vivendo. Portanto, nesses nossos momentos atuais, a circuncisão da hora, o conflito que parece se impor dentro do movimento espírita é a questão da chamada política partidária. E, neste caso, a orientação que a doutrina espírita tem, a partir de diversas obras, inclusive o último dos parágrafos de O Livro dos Espíritos, é que os bons espíritos não incitam o ódio entre os partidos. Odiou, agrediu, feriu, não pode estar certo. Os detentores da mensagem espírita devem ser semeadores da paz e do amor. E, portanto, qualquer que seja a bandeira que eu levante, eu não posso agredir ninguém. E a casa espírita, guardada tanto quanto nos seja possível das perturbações do mundo lá de fora, para oferecer consolo e esclarecimento espiritual a todos os que nos busquem. Então, professor Jorge, poderia ajudar no entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não vades aos gentios, na frase, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, inseridas nos dias de hoje? Na verdade, esse conceito de Jesus é para a consolidação do cristianismo, para que depois ele fosse pregado ao mundo. Então, ide antes as ovelhas de Israel, para que se consolidasse o cristianismo, de maneira que ele criasse base dentro da cultura judaica. E a partir daí, aí sim, e depois, porque ide antes, se é para ir antes, é porque depois é para ir. Então, primeiro você vai para as ovelhas de Israel, consolida o cristianismo, e depois sai. Tanto que Paulo de Tarso é chamado por ele para ser um divulgador da mensagem em outros ambientes. Então, esse momento de você primeiro pregar aonde existe a mais fácil recepção do conhecimento, já passou. Atualmente, nós não temos mais a necessidade de termos essa preocupação, porque a mensagem está consolidada. Então, em termos de espiritismo, seria, transpondo para o nosso modelo, pregar primeiro entre aqueles que, de certa maneira, já são mais sensíveis à mensagem espírita, para pregar depois, quando ela estiver mais encorpada, a mensagem em outros grupos. Atualmente, como a gente já tem 160 anos de espiritismo, então já dá para a gente pensar numa divulgação mais efetiva como essa que fazemos hoje, em que nós estamos atingindo todas as pessoas, os que têm mais ou menos interesse pelo espiritismo através das mídias sociais. Bom, maravilha. Existe uma tendência dentro do espiritismo
de ligar o judaísmo novamente ao cristianismo. Isso se expressa em falas como é preciso passar pelo judaísmo. Como entender essa postura? Dessa maneira, seria necessária a presença de um Paulo e compreender a sua missão? Existe realmente, eu tenho percebido uma tendência, mas essa tendência não é só uma tendência judaizante, é uma tendência biblificante. Eu particularmente vejo duas preocupações hoje dentro do movimento espírita: a biblificação do espiritismo e a psicologização do espiritismo. As duas convergem para o mesmo resultado: o abandono dos princípios espirituais e as discussões muito mais existenciais. Tenho visto estudos do Novo Testamento que não falam de imortalidade, reencarnação, mediunidade, lei de causa e efeito, evolução, não falam de nada. Falam apenas dos princípios morais do espiritismo, onde esses estudos cabem aqui na maçonaria, no Lions, no Rotary, na Igreja Católica, cabem na escola pública, cabem em qualquer lugar. Não é nosso propósito fazer estudo do Evangelho sem análise em cima dos conceitos espíritas. Observe que as leituras que estão presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, elas são leituras no sentido de apresentar os princípios espíritas conectados com as verdades evangélicas. Estudar o Evangelho sem uma conexão espiritual também é um elemento preocupante. E estudar o Velho Testamento para se abraçar com todas as lições que ele tem é outra preocupação. O judaísmo possui muitas lições extremamente interessantes, mas isso não significa dizer que nós temos que arrastar para o corpo doutrinário espírita aquilo que está colocado lá, senão daqui a pouco a gente vai estar defendendo o dilúvio, Adão e Eva, a Torre de Babel e uma série de coisas que são, na verdade, elementos da mitologia judaica. Nós podemos ir lá para buscar sabedoria judaica, mas não para justificar versículos injustificáveis. Senão, daqui a pouco vai ter gente defendendo que Matusalém tinha realmente 969 anos. Todas essas questões têm que ser vistas apenas o perfume da ideia, e não você arrastar para dentro do corpo doutrinário coisas que são incompatíveis com as verdades espirituais. Estudar todas as religiões, maravilhoso. Retirar as lições que ela tem, muito bom. Mas não vamos deflexionar o conteúdo espírita para tentar agasalhar dentro da verdade espírita princípios que não fazem parte das suas ideias. Nós vamos lá fora buscar apenas as gemas preciosas que esses textos religiosos possuem. A mesma coisa nós encontramos também nos evangelhos. O próprio Kardec disse que das 5 partes do evangelho, ele se preocuparia em puxar apenas a parte moral, porque essa é incontroversa. A mesma coisa pode ser feita com a Torá, com a lei mosaica, pode ser feito com o Bhagavad Gita, com o que quiser, buscando os conceitos morais que eles têm, mas nunca trazendo para o Espiritismo as verdades religiosas que não fazem parte da doutrina dos espíritos. E quanto à psicologização, é essa tendência danada que também existe de discutir psicologia sem reencarnação nas palestras espíritas. Palestra espírita não é lugar de se fazer discussão psicológica. Nós temos, quando apresentamos a psicologia, fazer como Joana de Ângeles faz, que aborda a psicologia, mas nunca esquece de colocar os princípios espíritas atrelados com as suas verdades. Palestras espíritas que falam das questões da psicologia e que não trazem nenhum princípio espírita também devem ser motivo de preocupação. É verdade, isso é fato, né? Bom, maravilhoso. Jorge, considerando a sua exposição, qual a importância das tradições dentro dos ritos religiosos como expressão da fé de seus praticantes? Como equilibrar a tradição com a necessidade de acompanhar a evolução dos tempos? A nossa referência moral está na 3ª parte de O Livro dos Espíritos. Não está nem no Velho Testamento e nem está também nos Evangelhos. Desculpe dizer, mas não é. A nossa referência moral é a 3ª parte de O Livro dos Espíritos.
Por que digo que não é o Evangelho? Porque existem várias passagens que a gente lê e diz, isso não deve ter acontecido assim. Se ela fosse a nossa referência, nós leríamos e dizia, é isso mesmo. Mas eu quero saber qual é o espírita que vai defender que Jesus pegou um chicote e expulsou os vendilhões do templo. Eu quero saber qual é o espírita que vai dizer que Jesus amaldiçoou uma figueira fora do templo porque ela não tinha dado figos e durante a tarde ela estava seca. É lógico que existem passagens que estão contidas ali e que trazem um sentido até figurado ou uma falta de um esclarecimento mais nítido de quem teria virado as mesas, se seriam os zelotes que acompanhavam Jesus com muita frequência. Mas quando a gente toma a terceira parte de O Livro dos Espíritos, não tem senões. O que está ali é o que é. O que é para fazer com os pais? Cuidar dos nossos pais. Isso está dito muito claramente na lei do trabalho. Os novos, os jovens têm que cuidar dos mais velhos quando não tiverem capacidade para trabalhar. Isso está perfeitamente conectado com as questões espirituais. Então, quando a gente vai procurar as referências, olhe para a terceira parte do Livro dos Espíritos. Ali é que está a lei moral. Todos os conceitos de conduta, sacramentos, paramentos, rituais, liturgias, o que quer que seja, que não encontre respaldo na terceira parte, é porque não faz parte do Espiritismo. Então, é por ali que a gente tira. Se eu for tomar o Evangelho sempre como referência, eu vou ter que defender as posturas que aparecem nas cartas de Paulo, que diz que a mulher tem que ficar calada na igreja para fazer a pergunta só em casa para o seu marido. As nossas referências morais não estão em outro lugar que não seja a terceira parte do Livro dos Espíritos. Maravilha, viu? Bom, o ser humano precisará sempre de um sinal exterior como elemento identificador de sua crença? O que pensar disto? Se sim, quanto ao movimento espírita? Na verdade, essas crenças elas desaparecem quando você vai para a raiz do cristianismo em verdade. O Paulo dizia, circuncidai os vossos corações. João dizia, amai o Senhor em espírito e verdade. Mas mesmo com tudo isso, o cristianismo ainda trouxe ranços de rituais, porque eles ainda praticavam o batismo como prática exterior de iniciação nessa determinada crença. O espiritismo não possui nada disso, porque o processo de despertamento é como o abrir de uma flor, é como o nascer de um sol, é o despertar do espírito para as verdades espirituais, portanto, não pode ter um ritual de passagem que diga, daqui para frente eu sou espírita, daqui para trás eu não sou. Todas as nossas condições efetivas de identificação do nosso proceder não podem ser como uma chave que você vira. Elas decorrem de um fenômeno gradual de despertamento e, portanto, rituais, paramentos, sacramentos, liturgias ou qualquer outra conduta externa para representar a crença pode pertencer aos outros credos, mas para o espiritismo, para a doutrina espírita, isso não faz sentido nenhum. Verdade. Podemos considerar a necessidade de alguma forma de identificação externa com alguma crença religiosa como sendo uma necessidade de humanos encarnados em um mundo de expiações e prova, portanto, na sua grande maioria, estagiários da terceira ordem? Comente, por favor. As pessoas, elas são livres para escolherem as religiões que elas querem. Existe um escritor árabe que tem um texto muito bonito, no qual ele chama-se Khalil Gibran. O Senhor faz a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Então, imagine um local com várias portas, cada um que vem por uma porta bate, a porta abre. Deus tem a verdade com várias portas. Então, todas as pessoas são livres para usar o cabelo como quiser, as roupas, os paramentos, eles são livres. Porque a doutrina espírita, conforme diz Allan Kardec no livro que é o Espiritismo, ela não se impõe sobre ninguém.
ela se oferece para aqueles que não estão satisfeitos com as suas crenças. Então, não cabe a nós, na condição de espíritas que somos, estabelecermos crítica às pessoas que usam vestes sacerdotais, hábitos, que têm práticas litúrgicas exteriores, que referenciam determinadas cerimônias. É o direito deles de serem assim, porque eles estão confortáveis na sua fé. Não cabe a intolerância religiosa de nós querermos desconstruir a fé do outro se nós não temos nada para colocar no lugar. E não é a fé que salva as criaturas. A questão 982 de O Livro dos Espíritos traz a seguinte pergunta de Kardec: é necessário crer na manifestação dos espíritos e professar o espiritismo para garantir uma boa sorte na vida futura? Olha aí, Naldo. É necessário crer na manifestação dos espíritos e professar o espiritismo para ter uma boa sorte? Não, porque se assim o fosse, estariam condenados todos os que não creem. E aí dá um ponto em seguida e diz: é o bem a condição para estarmos bem do outro lado da vida. Então, vamos encontrar muitos católicos, protestantes, budistas, shintoístas, muçulmanos, judeus, em condições espirituais muito mais significativas e agradáveis do que aquelas que alguns espíritas possam ter, em função do quê? Da prática do bem. Quanto mais amor nós vivermos, melhor. Se eu preciso dos meus paramentos para a minha fé, deixa a pessoa em paz. Todos nós temos que ser livres para buscarmos as verdades religiosas que nós quisermos. E aprender a respeitar e amar a fé que os outros possuem é um grande atributo das almas que já estão resolvidas. Sem dúvida. Isso aí é a proposta, né? É o que Jesus estabelece como parâmetros. No livro Paulo e Estevão, Pedro diz: o Pai que conhece os corações deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. Como interpretar sobre a luz do conhecimento espírita? O Espírito Santo é o Espírito que é santo. O Espírito que é santo é o Espírito que já se santificou, os Espíritos superiores. Então, o batismo do Espírito Santo, assim chamado, que era dito por João, diz assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vier após mim vai vos batizar com o fogo, que é o sofrimento, e o Espírito Santo, que é a comunhão com os bons espíritos. O batismo do Espírito Santo, numa única palavra, poderíamos dizer mediunidade. Então, vamos reler a frase: o Senhor, nosso Pai, que deu a condição de comunhão com o Espírito Santo para os judeus e não judeus. Então, se ele deu aos judeus e não judeus o dom de terem a conexão com os espíritos, por que eu tenho que fazer uma acepção de diferença por conta de uma circuncisão que tem que ser feita, se eu estou vendo na prática que tanto os que são circuncidados como os que não são capazes de uma conexão espiritual significativa? Se eu consigo fazer essa conexão com o Espírito Santo, ou seja, com os bons espíritos, independente de ter ou não passado por uma cirurgia física, é porque essa cirurgia ela não tem valor para nós. Muito bem. Podemos considerar o cristianismo como sendo, na sua origem, uma seita judaica? Esse era o pensamento específico de Tiago, porque ele entendia que assim fosse. Jesus, na verdade, não o apresentou como uma religião. Em nenhum momento Jesus traz o cristianismo como uma religião, ele traz como uma interpretação da vida. Foram os seus discípulos que depois deram um corpo de religião às suas ideias. Krishna nada escreveu, mas existe o Bhagavad Gita. Buda nada escreveu, mas existe o Triptaka. Sócrates nada escreveu, mas existem seus escritos por Platão. Muhammad nada escreveu, mas seus discípulos fizeram o Corão Sagrado. Jesus nada escreveu, mas seus discípulos compuseram os evangelhos. É muito típico dos homens iluminados não deixarem textos escritos. Depois, os seus seguidores acabam reunindo seus ensinos na forma de religião e constroem, assim, determinados objetos de culto, de reverência. Aí nós vamos observar
que nessa leitura que a gente faz, o cristianismo, ele era, na verdade, uma proposta de reinterpretação da lei mosaica, mas não tinha vínculo com o judaísmo. Agora, Tiago assim interpretou, Pedro tinha dúvidas e Paulo tinha convicção de que não seria. Como a ideia de Paulo se tornou a dominante, então o cristianismo se apartou. Mas no começo havia ainda dúvidas sobre isso. Os primeiros discípulos do Cristo tinham dúvida se era ou se não era, que isso foi muito comum logo no começo. Os vários concílios eram a tentativa de estabelecer as verdades dentro do cânone que o cristianismo apresentava, e eles foram resolvendo essas questões ao longo do tempo. Maravilha, vamos aqui já para os finalzinhos, né? Estamos correndo aqui. Jorge, para você, existe um elemento como a circuncisão que representa a ruptura do espiritismo com as tradições das igrejas cristãs? Esse conceito de uma ruptura, ele acaba não sendo a nossa melhor forma de representar essa discussão. Talvez a gente pudesse dizer que há da parte do espiritismo uma leitura mais espiritualizada das coisas, mas eu não usaria a palavra ruptura porque ela dá o sentido de apartamento. Eu diria que existe uma capacidade de compreensão das coisas além do cristianismo, sim. Eu diria que existe a partir da convicção da imortalidade da alma e do princípio da reencarnação. Não é somente a reencarnação em si, mas a convicção da vida após a morte e a reencarnação como consequência. Isso faz toda a diferença na interpretação que o Espiritismo faz sobre os conceitos cristãos. Mas eu evitaria usar a palavra ruptura, porque o que a gente mais deve fazer nos tempos atuais é unir, é procurar nos congraçar para trabalharmos em rede em prol da humanidade tão sofrida. Os nossos opositores não são as demais doutrinas religiosas. O opositor ao espiritismo chama-se materialismo, a doutrina que tem empurrado as pessoas na direção da depressão, do suicídio e da ansiedade. Bom, meu querido, só mais um aqui que a gente está na correria. Se Paulo tivesse compreendido a mensagem do Cristo em seu primeiro contato com Estevão, poderia ele ter construído uma ponte com o judaísmo através de Gamaliel? A história poderia ter sido totalmente diferente, mas Gamaliel também já estava tendente ao cristianismo. É importante observar um aspecto histórico. Gamaliel era neto de Hillel. Hillel foi o rabino que mais pregou o amor em toda a história do judaísmo. Ele viveu no século II antes do nascimento de Jesus, entre o século III e o século II, e ele viveu 120 anos, então foi bem longevo. Ele dizia que toda a Torá se resumia numa única frase: amai ao próximo como a si mesmo. Então, essa frase ele dizia que era o mais importante, o resto era comentário, assim. A lei é amai ao próximo como a si mesmo, o resto é só comentários. E ele dizia que a grande chave para a felicidade do homem era o amor. Então, Hillel passa para a história como sendo o grande rabino. E ele pregava uma mensagem que era muito diferente dos rabinos de seu tempo. E aí, como ele percebe que ele está ficando velho, ele diz: eu preciso passar para alguém o que eu sei. Aí ele pega o netinho dele, chamado Gamaliel, e diz: eu vou ensinar você, e você vai ser o propagador da minha missão, da minha visão. Então, o herdeiro espiritual de Hillel é Gamaliel, que pregava para seus discípulos uma mensagem de amor, só que Saulo não entendeu. Ele bebeu da boca de Gamaliel, mas ele não compreendeu a essência do judaísmo. É Hillel que tem aquela experiência que aparece na introdução do livro Estudos Espíritas, que um jovem chega com ele e diz assim: eu quero aprender a Bíblia inteira enquanto fico em um pé só. O senhor é capaz? Ele diz: sou. Aí ele se coloca num pé só e pergunta: pode falar a Bíblia? Ele diz: ama.
Pronto, está resumida toda a Torá. E ele tinha essa ideia do amor, mas Saulo não absorveu. Se Saulo tivesse sido tendente a essa visão mais doce, como Estevão era antes de mesmo conhecer o cristianismo, nós teríamos uma excelente parceria de Paulo com Estevão encarnados, produzindo a divulgação do evangelho. Não aconteceu, os dois encarnados, mas Estevão passa a ser um inspirador das cartas produzidas por Paulo, fazendo com que a gente consiga ter hoje uma visão transcendente do que seja a visão que Paulo possuía naquela época.